Graças a Deus, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Sabe que vos fala pastor Nelson Cangandala. Eu vim aqui para partilhar com todos vocês uma palavra que vem da parte do nosso Deus. E antes mesmo de nós começarmos a palavra, antes de nós começarmos a nossa meditação do dia de hoje, quinta-feira, eu quero pedir à senhora, ao senhor, eu quero pedir a todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho, que partilhem este live, partilhem este direito. Partilhando este live, você estará a partilhar bênçãos na vida de pessoas que precisam da palavra, que precisam de Deus, pessoas que precisam ter os seus horizontes abertos, a sua mente aberta, para poder entender a palavra de Deus. Então partilhe este live com o maior número de pessoas, com os grupos do WhatsApp, partilhe com o grupo do Facebook. Aliás, partilhe este live para mais de 2, 3 pessoas, tá? E eu também quero pedir à senhora, o senhor, que siga a nossa página do Facebook, Pastor Nelson Cangandala, a página oficial, e também o nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube é Pastor Nelson Cangandala. Então, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, porque deixando o seu like, você estará a contribuir para o crescimento do nosso canal, e o YouTube, então, por sua vez, vai entender que as nossas mensagens, as nossas gravações têm sido úteis, então vai identificar mais pessoas. Então inscreva-se, deixe o seu like, o seu comentário, e eu tenho a certeza que o Senhor Jesus vai abençoar em nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar a respeito da capacidade de reconhecer os nossos erros. É isso mesmo que você entendeu. O homem de Deus, a pessoa de Deus, uma pessoa séria tem que ter capacidade, tem que ter a capacidade de reconhecer os seus erros. Tem que ter a capacidade de reconhecer os seus erros. Porque tem pessoas, as pessoas que não têm capacidade de reconhecer os seus erros, vive a vida acusando os outros. Quem vive a vida acusando os outros, procurando o erro de outras pessoas, apontando o dedo, é porque não tem a capacidade de reconhecer os seus próprios erros, de reconhecer as suas próprias falhas, de reconhecer que você precisa de Deus. Porque as pessoas que não têm, entenda, as pessoas que não têm a capacidade de reconhecer os seus erros, são aquelas pessoas que vivem a vida apontando o dedo nas pessoas, nos outros. É aquela pessoa que ela pensa que é o mais convertido, é o mais sério, é o mais de Deus, é o mais santo. Então ele vive a vida apontando Deus. O fulano precisa de se libertar. O Beltrano precisa de se converter. O fulano precisa muito de Deus. Quer dizer, vive a vida apontando, o fulano precisa como se ele não precisasse. Mas uma pessoa que tem a capacidade de reconhecer os seus erros, de enxergar, né? A pessoa que tem a capacidade de reconhecer os seus erros, ele não vive a vida acusando. Tá entendendo? Porque quem vive a vida acusando é porque não tem a capacidade de enxergar as próprias falhas. Se tem uma pessoa que precisa de transformação, sou eu. Se tem uma pessoa que precisa de libertação, sou eu. Se tem uma pessoa que precisa da misericórdia de Deus, sou eu. Se tem uma pessoa que precisa de Deus aqui, sou eu. Por quê? Porque Bíblia não foi feita para eu enxergar o erro dos outros. Bíblia foi feita para eu consertar os meus erros. Tá entendendo? Então o problema dessa geração é contar muitas desculpas, mas não confessa pecado. E Deus não quer ouvir desculpas, Deus quer ouvir a confissão. Você já parou para analisar a história de Davi e Saul? Teologicamente até parece que Saul cometeu menos erros do que Davi. E os erros de Davi, que são erros que estão mais em evidências na Bíblia, matou um homem, adulterou. Mesmo diante desses erros, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Você nunca parou para analisar isso?
Por que que ele foi o homem segundo o coração de Deus, se ele era tão falho quanto eu e você? Qual é a diferença de Davi para Saul? É simples. O final de Saul é um final onde ele morre sem se arrepender dos seus pecados, sem passar por arrependimento. Ele morre na prática do pecado, ele morre no exercício dos seus erros. E Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natã, você lembra, Natã chega até ele e diz assim: Davi, esse homem que eu estou a falar é você. Quando Davi é confrontado com seus erros, ele se conscientiza dos seus pecados, se veste em panos de saco, rasga as suas vestes, escreve um dos salmos mais lindos, que é o Salmo 51. Ele vai dizer: Deus, pode tirar tudo, pode tirar a coroa se quiser, pode tirar o palácio se quiser, pode tirar tudo, mas não tira a tua presença de mim. Não tire a tua presença de mim. Não tire o teu espírito de mim. Então, por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Porque ele confessou e reconheceu os seus erros. A partir do momento em que ele foi confrontado. O problema da nossa geração é que é uma geração que está vivendo a iniquidade do pecado. Não tem mais temor, perderam temor, perderam princípio. As pessoas estão sem temor dentro da igreja, até em cima do altar, em muitos lugares pregando a palavra, e muitas coisas de pessoas que pregam a palavra vivendo o ato da iniquidade. Pessoas que vêm para a igreja, mas não passam por uma transformação. Pessoas que pecam e não se arrependem. Pessoas que caem e não se levantam. Só porque tem agenda a crescer, só porque tem agenda a bombar, só porque estão a subir, crescer na sua vida profissional, não querem passar por um arrependimento, por uma conversão. Só porque está ganhando muito dinheiro, ele não tem coragem para procurar o homem de Deus e pedir um socorro, uma ajuda em oração. Não tem coragem de consertar o seu altar com Deus, só porque Deus ainda não se manifestou só para puxar a tua corda. Você pensa que não vai ter consequência, porque na verdade todo dia você que vive num erro, você que vive a vida não reconhecendo que você precisa de Deus, todo dia Deus está te dando oportunidade, mais um dia de você poder se achegar até a Ele, mais um dia de você poder arrumar o teu altar, de você poder se consertar com Deus. Todo dia Deus está te dando uma oportunidade de você poder se consertar com Deus, consertar o seu altar, consertar a sua vida com Deus, a sua vida espiritual. Mas o problema de muitas pessoas é o seguinte: só porque vivem no ato do erro, vivem no ato do pecado, e só porque as consequências não vêm, ela pensa: bom, eu estou bem. Isso é que é o mais perigoso, entenda. Isso é que é o mais perigoso. Está entendendo isso ou não? Por quê? Porque você se arrependendo dos seus pecados, se convertendo dos seus erros, ou seja, às vezes a pessoa, ela tem tudo para se arrepender e não quer se arrepender. A pessoa tem tudo para se consertar e não quer se consertar. E ela acha que só porque está vivendo no tempo da graça, né? Ela acha que só porque está vivendo no tempo da graça não tem problema. Isso é mais um dos seus erros. Porque na minha opinião, a graça para mim é pior do que a lei. Eu vou explicar por quê. Porque a lei, ela matava no ato, pecou, morreu. E a graça não mata agora. A graça mata depois. Te dá uma sensação de que está tudo certo, mas depois da morte não tem mais misericórdia para a tua vida. Você vai viver a consequência daquilo que você plantou na terra. É conforme viveu Saul. Saul, ele não teve, ele teve todo o tempo, mas ele não procurou se consertar. E quando a morte chegou, a morte ele encontrou no ato do pecado, no ato da desobediência, contrário de Davi. Davi, quando pecou, ele se arrependeu amargamente, ele pediu perdão a Deus, ele desceu no fundo do poço, ele teve
Ele teve que se humilhar, prostrou-se a Deus e ele pediu a misericórdia para a alma dele. Ele pediu a misericórdia para a alma dele. E repara uma coisa, Davi, ele por sua vez teve uma visão de que eu preciso me arrepender, porque a graça é pior do que a lei. Tá entendendo ou não? A graça, ela não mata agora. Você, quando peca, a graça não mata agora. Porque ela te dá uma sensação de que está tudo certo. É o que está acontecendo na vida de muitos cristãos hoje. Porque depois da morte, já não tem jeito. Você vai viver a consequência daquilo que você plantou na terra. A graça, ela é a misericórdia de Deus estendida até o momento de você ter o direito de se tornar filho de Deus e reconhecer os seus pecados. Então o problema é que na graça haja misericórdia de Deus sobre a vida de muita gente. Então o camarada está na igreja, está na prática do pecado, mas não tem temor, não tem princípio, não muda, não se transforma, não tem uma mentalidade nova, está tocando na igreja, mas está fazendo pecado. Está pregando no altar, mas está humilhando, pisando os outros. Está na igreja cantando, mas está no adultério. Está em cima do altar, mas vive dentro da prática do pecado. Não se converte, não se transforma, não muda a vida. E acha que Deus vai permitir as coisas continuar da maneira que está. Isso é que muita gente se engana. Porque a pessoa está se tornando uma pessoa insensível dentro da igreja. Porque não tem mais temor a Deus, já não sente a presença, porque o salário do pecado é a morte. E a primeira morte que acontece para quem vive na prática do pecado é a morte espiritual. Então ele ainda pode cantar, ele ainda pode pregar, ele ainda pode ir para a igreja, mas a pessoa tem a sensação de que está vivo, de que está tudo bem. Por isso é que Apocalipse fala, aquele que pensa que está de pé, cuida-se para que não caia. Não é assim? Aquele que pensa que está de pé, cuida-se para que não caia. O problema é que muitas pessoas estão dentro da igreja, uns até no altar, uns até liderando, mas cometendo erro, falha. E vou falar uma coisa, meu amigo. Eu vou te contar um segredo. A coisa que nos distancia da salvação, da luz, é o pecado. E muitas pessoas hoje estão vivendo a prática do pecado. Muitas pessoas hoje estão vivendo a prática do pecado. Pessoas, mesmo dentro da igreja, mesmo dentro, eu não estou falando das pessoas que estão fora, não. De dentro da igreja, pessoas que têm tudo para ter um comportamento bom. Pessoas que estão a liderar, que tem tudo para ter um comportamento, uma boa relação com quem está a liderar. Mas são aquelas pessoas que estão a pegar o poder, estão a pisar os outros, não sentem dor do outro. A Bíblia fala, amai o teu próximo como a ti mesmo. Isso já não se vê muito. Já não se vê muito. Porque quem tem o poder quer pisar quem está por baixo. Quem tem o poder está pisar quem está por baixo. Quem tem o poder não quer ouvir o conselho de quem está por baixo. Quem tem o poder acha que não pode pedir a opinião daquele que está por baixo. Quem tem o poder, ele pensa que o que ele determina, o que ele pensa é o que está certo. É o que está certo, porque a opinião de quem está por baixo não tem validade. Isso é o maior erro de muitos cristãos nos dias atuais. É o maior erro de muitos cristãos nos dias atuais. Pessoas que têm dificuldade em reconhecer o seu erro. E quando você tem dificuldade em reconhecer o teu erro, então você vive a vida apontando o erro dos outros. Parece até que você está tudo certo contigo. Você vive a vida apontando, fulano tem que se libertar. Parece até que você não precisa de libertação. O fulano precisa se tocar, precisa mais de Deus, parece que você não precisa. Eu particularmente, todos os dias que eu acordo, todos os dias que Deus me concede a honra de poder abrir os meus olhos e me deparar com a luz da manhã e do dia, eu tenho oportunidade de me converter, de me libertar, de me achegar mais a Deus. E eu tenho feito isso. Eu tenho feito isso, porque são tantas coisas que acontecem
São tantas coisas que acontecem até mesmo dentro da igreja, porque se for para a pessoa olhar nas coisas que acontecem, dá uma vontade de desistir, largar tudo. Largar tudo. Mas aqueles que têm um chamado, aqueles que reconhecem que precisam de Deus, aquele que tem amor próprio, que ama também o seu próximo, esses aí, eles estão firmes, eles caminham, ainda que caírem, levantam socorro as mãos e continuam na caminhada. Porque no reino de Deus não tem primeiro, não tem o último. O importante é caminhar rumo à salvação. Mas a salvação dos céus só chega na minha e na tua vida quando eu e você reconhecemos os nossos erros, quando eu e você reconhecemos as nossas falhas, quando eu e você reconhecemos que precisamos de Deus, que precisamos todos os dias nos converter, que precisamos todos os dias nos achegar mais à luz, que precisamos da graça de Deus, mas mesmo sabendo que nós estamos a viver na época da graça, não significa que quando você peca e tudo está bem, que está tudo bem, que não vai ter consequências. Aliás, a Bíblia fala, tudo que plantares, tudo que eu e você plantar, é certo que nós vamos colher. E isso ninguém muda. Isso ninguém muda, porque o que eu e você plantar, nós vamos colher. Mas na cabeça de muitas pessoas que não conseguem reconhecer o seu erro, na cabeça de muitas pessoas, tem pessoas hoje dentro da igreja que vivem a vida num erro, estão andando na contramão, mas conseguem subir no altar, conseguem pregar, conseguem ir para a igreja buscar Deus e pensa que está tudo bem. Cuidado com essa sensação de que está tudo bem e no fundo não está. Davi, ele não permitiu que a sensação de que está tudo bem, ele não permitiu que essa sensação dominasse ele. Ele logo percebeu que nada está bem porque eu errei. Ele logo percebeu que não está tudo bem comigo. Eu preciso me achegar a Deus. Eu preciso me prostrar a Deus. Eu preciso esquecer quem eu sou. Eu preciso tirar a coroa. Eu preciso tirar as vestes lindas de linho. Eu preciso sair do meu palácio. Eu preciso descer do meu trono. Eu preciso me prostrar a Deus e reconhecer a minha pequenez, os meus erros. Eu preciso mostrar, ou seja, eu preciso reconhecer que eu não sou nada e que preciso da misericórdia de Deus. Hoje tem pessoas que estão no topo, cometem erro, cometem injustiça, e olha que mesmo depois percebendo que cometeu injustiça, ele não consegue reconhecer, não consegue descer, ele não consegue, acha que eu sou chefe, eu sou líder, eu errei, reconheço, mas não posso pedir perdão. Não. A atitude de pedir perdão e a atitude de você reconhecer o seu erro é a atitude de quem tem comprometimento com o reino de Deus. É a atitude de quem tem comprometimento com a salvação. Porque aqueles que têm comprometimento com a salvação não são orgulhosos. Aqueles que têm comprometimento com a salvação não perdem o seu tempo apontando o dedo na vida dos outros. Aqueles que têm comprometimento com a salvação são aqueles que todos os dias que acordar, ele fala: Senhor, mais um dia que o Senhor me concedeu, ganhei mais um dia. E no dia de hoje eu quero me achegar mais perto de Ti, eu quero me libertar, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Mas aqueles que não conseguem admitir os seus erros, é mais um dia para apontar dedo. É mais um dia para estar caçar a vida de pessoas nas redes sociais, nos Facebook. É mais um dia de ficar procurar vida e falha, erro dos outros. Todos nós temos erros. Se você acha que você não tem erro, então você está a viver num lugar errado. O teu lugar é no céu. Porque no céu é lugar dos santos que não tem erro, que não tem pecado. Se você acha que você não tem erro, não tem pecado, então você está no lugar errado. Está no lugar errado. Jesus veio para os pecadores, Ele não veio para os certos. Se você não sabe, então deixa que eu te diga, deixa que eu refresque a tua memória. O Senhor Jesus não veio para os perfeitos, Ele não veio para os limpos, Ele veio para os perdidos, Ele veio para os pecadores, Ele veio para os pecadores.
E quando você acha que você não é pecador, então Jesus não veio para você. Ele não veio para você. Aliás, tinha que ser você a vir porque você não tem pecado. Mas Davi, ele reconheceu os seus erros, reconheceu o seu pecado, e por ele ter reconhecido os erros, o pecado dele, então Deus achou Davi segundo o coração dele. Deus achou Davi segundo o coração. Então, o que acontece? Essa sensação de que tudo está bem é uma sensação muito complicada. É uma sensação muito complicada. E hoje, Deus usa pregadores e aqueles que têm sido usados por Deus, que Deus tem feito sinais de prodígio e de maravilha, através da vida de muitos pregadores. Não é você que faz, não é você que faz as coisas acontecer. É a graça de Deus, é a graça, ele vem mesmo sem nós merecer. A graça, nós recebemos a graça sem merecer absolutamente nada. Entende isso ou não? Nós recebemos isso, porque quando a pessoa ela profetiza, quando a pessoa determina, Deus não te usa porque você merece, Deus te usa por causa da graça. E graça significa favor imerecido, favor imerecido. Eu não mereço, mas Deus decide me usar e decide usar você. E na verdade, nessa noite, Deus está me usando não somente porque eu mereço, por mérito meu. Deus está me usando porque alguém precisa ouvir essa palavra, porque alguém precisa receber. Então não é mérito meu, não é o que eu fiz ou o que eu faço, é o que Jesus já fez. Exatamente isso que acontece. Não é aquilo que eu fiz, é aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário. Portanto, na graça dá para pegar em pecado, na graça dá para cantar em pecado, na graça dá para liderar em pecado, na graça dá até para profetizar em pecado, mas tem uma coisa, não dá para entrar no céu na prática do pecado na graça. Uma geração que peca e não se arrepende, não muda, não passa pela transformação, caiu, era para ter se levantado e se achegar mais para Deus e confessar os seus erros a Deus, e não faz isso. Não falou, não procura o homem de Deus para receber ajuda. Aí qual é o problema? De grande parte de pessoas estão dentro da igreja. Nas igrejas, no geral, qual é o problema? É que muitos não confessam a tentação, e quem não confessa a tentação, confessa pecado. Entende isso ou não? Tá entendendo? Quando a pessoa não peça ajuda, não confessa a tentação, dizer, olha, pastor, ora por mim, me ajuda, segura na minha mão, eu estou prestes a desistir, eu tô me sentindo fraco. Quando a pessoa não tem esse princípio, quanto menos você perceber, já era, você está caído. Você está caído. Mas aqueles que precisam, quando estão a se sentir fraco, então eles peçam socorro, peçam ajuda. Porque tem pessoas que não têm coragem de reconhecer e de contar para os seus líderes que você precisa de um socorro espiritual, de uma ajuda em oração, de uma ajuda espiritual. Você não tem coragem de pedir isso, mas quando você peca, você tem coragem de contar o pecado ao seu líder. Isso também tem sido um erro na vida de muitas pessoas, como na vida de pessoas. Aliás, há tempo atrás eu atendi alguém e disse assim, olha, eu estava a preparar um dinheiro para fazer um investimento, repara isso, e juntei a quantia que eu tanto queria, e no momento em que eu fui, que é para fazer o pagamento, para investir, eu fui ao trabalho, eu fui mentir, fui enganado e perdi o dinheiro. Aí, olha só, essa pessoa não procurou pastor, não procurou homem de Deus, que é para dizer a ideia que tem, que está preparando um dinheiro, qual é o conselho que pode receber. Não procurou, mas depois do mal ter acontecido, aí procura o homem de Deus para contar a desgraça que aconteceu. E aí eu disse, vem cá, a primeira coisa, você estava a preparar um valor que é para poder aplicar, aquele valor que você estava a preparar para aplicar no negócio,
Você tirou a parte que pertence a Deus, que é a 10ª parte? Não. Como é que você quer aplicar um dinheiro no negócio sem você tirar a parte que pertence a Deus? Isso tem sido um erro. Quer dizer, a pessoa já estava a caminhar na contramão da palavra. Ao invés de procurar o homem de Deus para ter um esclarecimento, para poder então receber uma ajuda, não procurou. E só procurou o homem de Deus depois do mal ter acontecido, depois de ter perdido tudo. E aí vem pedir uma ajuda. A ajuda é qual? A ajuda é a seguinte: você precisa estar na luz, você precisa estar mais atento, você precisa entender que tudo que vem na minha e na tua mão tem 10ª parte que não nos pertence, mas que pertence a Deus, a obra dele. É isso que acontece. A pessoa tem que ser humilde para reconhecer exatamente isso. Então, nós somos usados por Deus, não é por mérito, mas é pela graça. É pela graça. É pela graça que Deus tem efetuado milagres, sinais de prodígios e de maravilha nesse ministério na qual eu pertenço, que é o ministério abençoado. É por graça que Deus tem efetuado sinais de prodígio. É na graça que Deus tem efetuado sinais de maravilha. É na graça que Deus tem derramado o céu, o Espírito Santo, a luz sobre a vida de pessoas que vão buscar. É na graça que Deus tem efetuado tudo isso. E é importante nós sermos humildes e reconhecer quando nós precisamos. Entende-se ou não? Quando nós precisamos de Deus, quando nós precisamos subir, quando nós precisamos, queremos ir para a glória, queremos ser arrebatados, então nós precisamos viver dentro da nossa casa e dentro da igreja uma só palavra. Ter uma vida em santidade com Deus, ter uma vida compromissada com Deus. Aí Paulo disse: não vos conformeis neste mundo. Paulo diz assim: não vos conformeis. É assim que ele disse. A palavra conformar vem do latim, que significa não tome a forma. Está entendendo? A palavra conformar significa ser moldado. Ser moldado. E é o que o Paulo falou: não tome a forma do mundo. O cristão não pode se ajeitar com o mundo. Não seja moldado pelo mundo. Não viva na prática do mundo. Entende-se ou não? Não seja influenciado pelo mundo. Não. E esse é um dos problemas da nossa geração. Por quê? Porque a nossa geração deixa o mundo entrar na igreja, mas não deixa a igreja entrar no mundo. Por isso é que o povo de Israel não entraram na terra prometida depois de ter saído do Egito. Por quê? Saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. O povo foram libertos da escravidão do Egito, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. É por esta razão que Deus permitiu que eles fossem para o deserto. No deserto era para eles serem lapidados, porque Deus não poderia introduzir o povo numa terra que Deus preparou com muito carinho, com muito amor para os filhos, para o povo dele. Um povo que ainda está solto do Egito, mas ainda pensa no Egito. Não é possível. E o que acontece nos dias de hoje? Aquele povo foram libertos do Egito, mas quando eles encontrassem uma dificuldade, ficavam a lamentar: nós não temos comida, mas essa hora no Egito estávamos na escravidão, mas pelo menos nós tínhamos cebola, nós tínhamos legumes para comer. Então, quer dizer, já foram libertos de uma terra onde foram escravos durante 400 anos. Deus o libertou por intermédio do profeta de Moisés, o primeiro legislador de Israel. O primeiro legislador de Israel. Deus libertou o povo por intermédio de Moisés. E o povo, depois de serem libertos, aí quando encontraram a primeira dificuldade, estavam a lamentar: quem nos dera nesse momento está no Egito. Por isso é que Deus não podia introduzir o povo na terra prometida, porque o povo estava liberto do Egito, mas o Egito ainda estava dentro dele. E é o que acontece hoje. Tem pessoas que trazem o mundo dentro da igreja, mas não levam a igreja no mundo. Entende isso, sim ou não?
Traz-se um mundo dentro da igreja, mas não conseguem levar a igreja no mundo. Aceitam o mundo dentro da igreja, mas não levam a igreja para o mundo. E o povo, eles queriam ser introduzidos na terra prometida sem esquecerem o Egito. Por isso é que eles foram para o deserto. E no deserto era para eles passarem por uma lapidação, por um teste para ver se eles estavam aptos, aprovados para habitar na terra prometida. E eles foram todos reprovados no deserto. Todos reprovados. Quer dizer, o teste era para durar aproximadamente 1 ano, durou 40 anos. Quer dizer, aqueles que estavam com o coração endurecido morreram no deserto. E aí nasceu novas pessoas que entraram na terra prometida. Novas pessoas com pensamentos novos, que tinham Josué como seu líder. Não, esse homem quando abre a boca, não é ele que fala, é Deus que fala por intermédio dele. Então aquele povo que já não era o número igual que saiu do Egito, entraram na terra prometida por intermédio de Josué e Caleb. Exatamente isso. E significa que a salvação, a luz de Deus, não pode não descer na vida de quem está dentro da igreja, mas que ainda não esqueceu o mundo. Você quer que a luz de Deus desça na tua vida? Você quer que o Espírito de Deus desça na tua vida? Então você precisa esquecer o mundo. Você precisa deixar o mundo para trás e olhar única e exclusivamente ao Senhor Jesus, aquele que é autor e consumador da nossa vida. Isso é que eu e você precisamos fazer. Isso é que eu e você precisamos reconhecer todos os dias da nossa vida, porque todos os dias da nossa vida nós estamos sujeitos a enfrentar desafios de pecado, tentações. Nós estamos sujeitos a enfrentar seduções para a prática do pecado todos os dias. Então, todos os dias que Deus nos concede a graça de abrir os olhos, nós temos que ser fortes e nos achegar mais perto de Deus, nos aproximar mais para a luz. E dessa maneira, nós vamos conseguir vencer esse mundo, nós vamos conseguir ser aptos. Deus vai olhar para nós e vai dizer assim: esse foi testado e foi aprovado, então o lugar é aqui. Existe lugar daqueles que passam pelo teste, que passam pela prova, aqueles que aprovam no teste. Há lugar para essas pessoas. Há lugar para essas pessoas. Há lugar para você, meu querido. Há lugar para mim. Há lugar para todos nós. Cabe eu e você reconhecermos que nós precisamos de Deus. Tá bom? Então essa era a dica que eu queria passar, que eu queria partilhar com todos vocês. Reconhecer que você precisa de Deus, que eu preciso de Deus, que nós precisamos de Deus, tá bom? Que Deus e os céus abençoe a vida de todos vocês e muito obrigado por ter estado aí do outro lado e partilhe este live, esse vídeo com os grupos e eu tenho a certeza que o Espírito Santo vai ajudar muito a vida de vocês. Amanhã, sexta-feira, nós teremos um culto às 7 horas, principal, e no sábado também, aí naquela reunião, naquele clamor do Deus que resolve, e no domingo será o domingo da Santa Ceia. Que Deus abençoe a todos poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem na paz.